Nós estamos esse mês inteiro, sobre inspiração do Espírito, me veio o coração de estar compartilhando nas quintas foco a respeito de discipulado. Amém, queridos? O tema é puxando as redes. Mês passado foi lançando as redes, esse mês é puxando as redes. E como é que nós puxamos as redes? Fazendo discípulos, amém, queridos? Porque é muito importante a gente ir levar a palavra para as pessoas, lançar as redes, falar que existe um Salvador chamado Jesus Cristo para um mundo que está perdido. Porque o mundo está perdido e nem sabe. Eu gosto sempre de contar a história do meu irmão, quando ele era ainda criança e se perdeu na praia. Ele se perdeu na praia, nós ficamos procurando por todo lugar e não o encontrávamos. Até que o encontramos numa barraca onde ele estava sentado juntamente com uma família lá, e ele estava comendo naquela barraca. Ele era criancinha, não sabia muito das coisas, mas era um menininho fortinho, e ele chegou lá, foi se encostando, eu acredito que deve ter pedido comida, e sentaram ele e começaram a dar comida, e ele gostava muito de comer. Quando ele era criança, com uns 5 anos, ele já comia um prato de cuscuz com 2 ovos, bem rapidinho. Então, César comia bem, e a gente encontrou o César lá, bem tranquilo, comendo à vontade, só que nós tínhamos ido naquele dia para João Pessoa e iríamos voltar naquele mesmo dia para Campina Grande. E se nós não encontrássemos César, ele ia ficar perdido. Possivelmente a gente ficasse lá procurando até um dia, talvez encontrar. Nós não sabíamos onde ele estava, nós não sabíamos se ele havia se afogado, se ele havia sido sequestrado. Ele apenas estava perdido, nós sabíamos que ele estava perdido, mas ele próprio não sabia que estava perdido. Para ele estava tudo bem, ele estava se banqueteando, mas estava perdido. E essa história me fala muito ao coração, porque existe uma geração que está aí fora perdida e nem sabe. Está se banqueteando, está na mesa do adversário. E banqueteando-se ali, tudo está muito bem. Mas um dia, querido, a família vai ter que voltar. Vai chegar um dia em que a trombeta vai soar. E quando a trombeta soar, aqueles que estiverem em Cristo serão arrebatados. Aqueles que dormiram fisicamente, que a gente chama de morte, mas a palavra chama de sono do justo. Aqueles que morreram ou que dormiram em Cristo, eles serão ressuscitados, receberão um corpo incorruptível, um corpo de glória. Aqueles que morreram sem Cristo, ressuscitarão também. O Espírito voltará para o seu corpo, porém a diferença é que estes irão padecer a eternidade em um lago de fogo e enxofre, sofrendo no corpo, porque um dia pecou no corpo. E nós que um dia recebemos Jesus, mesmo tendo pecado também no corpo, no mesmo corpo, todos nós pecamos, mas recebemos a absolvição dos nossos pecados pelo sangue de Cristo. E graças a Deus, ainda aqui na terra tivemos a oportunidade de pegar o bote salva-vidas, de pegar a boia. Todos nós estávamos nos afogando, queridos, em um mar de pecados. Só que havia uma situação. Além de estarmos nos afogando, éramos todos cegos. Imagina, uma pessoa está se afogando e essa pessoa é cega. Não adianta você lançar o bote salva-vida, não adianta você lançar a boia de qualquer jeito, porque ela não vai conseguir pegar por sua conta própria. É necessário de alguém que guie essa boia até ela. É necessário de alguém que traga de volta essa pessoa até o lugar de segurança. E, amados, esse é o nosso trabalho. Nós precisamos levar a palavra para o mundo que está perdido, o mundo que está se afogando e o mundo que ainda está cego. Está comigo? Então, a primeira coisa que a gente precisa é dar um choque de realidade que a pessoa está perdida. Mas também dar uma esperança. A bendita esperança, nós temos um Salvador. Aleluia. Diga, eu estava perdido e não poderia me salvar. Mas glória a Deus. Deus enviou o Salvador. Deus enviou Jesus. E a salvação é de graça, queridos, é para todos. Não sei se você lembra naquele filme Titanic. Alguém aqui assistiu Titanic? Aquele filme Titanic, eu assisti aquele filme. E uma coisa que me deixou meio indignado quando eu estava assistindo é quando eu via os ricos sendo privilegiados na hora dos botes, né? Não tinha bote salva-vida para todo mundo. E quem tinha mais influência, mais dinheiro,
quando tinha a oportunidade, era privilegiado ali. Os mais pobres não tinham acesso àquele bote. E graças a Deus, queridos, Deus enviou Jesus para todos. Deus enviou salvação para todos. Aleluia. Deus enviou salvação para o rico, Deus enviou salvação para o pobre, para o miserável. Na verdade, todos aqui na terra, querido, não existe rico sem Jesus. A palavra chama ricos deste mundo, mas esse mundo é passageiro. É um mundo de ilusão que daqui a pouco, como num piscar de olhos, vai desaparecer tudo que a gente está vendo aqui. A gente vai aproveitar um tempo aqui também, mas a nossa mente, nosso coração tem que estar na eternidade. Isso é muito importante. E é essa a razão de nós estarmos compartilhando o que nós vamos compartilhar hoje. Eu gostaria que você fosse comigo lá para João, capítulo 8. Pai querido e amado, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor possa falar aos corações, que eu venha falar aquilo que o Senhor deseja que seja falado, não o que está na minha mente, mas que o Senhor possa me usar como um vaso nas tuas mãos hoje para servir neste altar. Em nome de Jesus, aqueles que creem dizem amém. Então, versículo 31 diz: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Quem é verdadeiro discípulo de Jesus, queridos? É o que permanece na palavra. Não é aquele que confessou Jesus como o Senhor da sua vida. Você pode confessar Jesus como o Senhor da sua vida. Esse é o primeiro passo. É a porta de entrada. Mas, para você ser um discípulo de Cristo, você precisa não só crer em Jesus, mas permanecer na palavra de Jesus. Aleluia. Digo, o discípulo não é o que crê. Diga, discípulo é o que crê e permanece na palavra. Discípulo, queridos, não é quem chama Jesus de Senhor. Discípulo é quem permanece na palavra. Jesus disse que naquele dia muitos chegarão para ele e dirão: Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. Curamos enfermos no teu nome, expulsamos demônios no seu nome, pregamos no teu nome. E Jesus dirá, e ele disse: Eu direi para eles. Jesus dirá para eles: Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. É forte e é verdade, queridos. Então ele diz aqui: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diga, Jesus é o caminho, ele é a verdade e a vida. Diga, ele é o caminho. Não é um caminho. Muitos dizem que todos os caminhos levam a Deus, mas nem todo caminho leva a Deus. Só um caminho leva a Deus, e esse caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, não há outro, é definido. O caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Diga, Jesus é a verdade. Então ele está dizendo que aquele que permanece na sua palavra vai conhecer a verdade. O que ele está dizendo? Vai conhecê-lo, porque ele é a verdade. Quando eu permaneço na palavra, eu conheço Jesus. E quando eu conheço Jesus, eu sou conhecido dele. Então naquele dia, queridos, ele não vai dizer: eu nunca vos conheci. Ele vai dizer: entre no gozo do seu Senhor. Porque você decidiu permanecer. Diga, permanecer é uma decisão. Porque quando você permanece na palavra, queridos, a verdade que é Cristo vai te libertar. Então o pecado não pode mais te prender, o pecado não pode mais te aprisionar. Você é livre para escolher aonde você vai. Isso é maravilhoso. Então, isso é ser discípulo de Jesus, é permanecer na sua palavra. E quando eu permaneço na palavra, eu conheço a Jesus. Glória a Deus. Então, por que é tão importante saber sobre esse assunto, queridos? Porque o nosso objetivo aqui é aprendermos a fazer discípulos. Quem deve fazer discípulos? É missão do pastor?
É missão do evangelista? É missão do profeta? É missão do apóstolo? É missão do mestre? Ou é missão de todo cristão? É missão de todo discípulo. Quem deve fazer discípulo são todos os discípulos. Quem deve multiplicar ovelhas? É o pastor das ovelhas ou as ovelhas? Todas as ovelhas devem multiplicar ovelhas. Pastor, e o pastor não deve multiplicar ovelhas, não? Deve, porque ele também é ovelha. Todo pastor é ovelha. Como ovelha, ele multiplica, mas ele multiplica como ovelha e não como pastor. Está comigo, queridos? Isso é o que a igreja precisa entender. Como pastor, eu não vou multiplicar todo o corpo de Cristo. Imagina se todo o rebanho de Cristo fosse depender só dos pastores. Jesus ia ter um rebanho muito limitado, né? Mas só que parece que hoje existe um problema no rebanho de Cristo na terra. É que a maioria das ovelhas estão estéreis espiritualmente. Não estão conseguindo gerar filhos, novas ovelhas para Jesus. E quando geram, não vinga. Você conhece essa expressão, não vinga? Ah, minha avó antigamente dizia isso, né? Eu conheci uma senhora, quantos filhos? 22 filhos. 22, mas só vingou 18, meu filho. O que é isso? Teve 22 filhos, porém só 18 sobreviveram e atingiram a maturidade. O resto, como criancinha ainda, morreram. Infelizmente, não resistiram às coisas dessa vida. O que acontece hoje, queridos? Eu não vou dizer a maioria, mas vou dizer uma grande quantidade de cristãos hoje nunca geraram uma vida para Jesus. E, pasme, uma quantidade ainda maior, nunca acompanharam essa pessoa até que ela atingisse a maturidade necessária para continuar andando com os seus passos e gerar outros também. Sabe, um dos grandes desejos dos pais é quando chega uma determinada idade, ter netos. É ou não é? Alguém aqui já tem neto? Oh, netinho. É bom ter neto? Diz que ter neto é melhor do que ter filho. É ou não é? Ter neto é melhor do que ter filho, querido. Agora, para ter neto, você conseguiu gerar o neto, Zuleide? O vovô consegue gerar o neto? Sim ou não? Não, você só consegue gerar filhos. Para você ter neto, você depende. Depende do filho ter filho. E se o filho não quiser ter filho? Você não vai ter neto. E se a igreja decidir não gerar filhos, nós não vamos ter netos espirituais. Aleluia. Quem aqui quer ter netos espirituais? Quem aqui quer ganhar vidas para Jesus e ver essa vida que você ganhou para Jesus, ganhar outra vida para Jesus? Eu creio que a alegria é maior. Eu já tenho essa experiência, queridos. Eu já tenho experiência de pessoas que eu ajudei a discipular e para as nações. Discipular pessoas nas nações. Eu já tenho experiência de ver pessoas que eu ajudei a discipular quando era ainda adolescente e hoje ser pastor forte, de grande abrangência. Isso é maravilhoso. Isso traz alegria quando eu vejo às vezes na internet, cara mais desenrolado do que eu, homem das mídias. Lá, e eu olho e digo, rapaz, eu lembro desse cara quando eu peguei ele lá na rua, quando ele era um cabeça oca. O povo dizia que não ia dar para nada. Na rua, do bairro. E hoje eu vejo ganhando vidas. Tinha 2 especificamente que eu discipulei nos primeiros passos, e eles 2 juntos começaram a abrir a mente para as nações. E eu lembro quando eles começaram a se reunir, os 2.
E a gente chamava de Tomé e Bebê, mas tudo bem. Eles ficavam juntos e eles se juntavam para estudar inglês. E era o tempo todo eles estudando inglês. E o pessoal dizia, aqueles dois pareciam dois doidinhos na igreja, estudando inglês o tempo todo. E dizia que ia para as nações. Sabe o que aconteceu? Eles foram para as nações. Eles foram pregar nos Estados Unidos, foram pregar no Canadá. E um desses já está pastoreando longe. O outro acho que está morando nos Estados Unidos ainda. Ele disse, não, eu quero pregar inglês, eu quero ganhar americano, eu não quero ganhar brasileiro nos Estados Unidos, não. Eu quero ganhar americano nos Estados Unidos para Jesus. Aleluia! Mas um desses, para você ver, era tão desorientado no começo, que eu estava liderando e ensinando ele a gerar um GD, uma espécie de GD, ou seja, a fazer discípulos, num grupinho pequeno, e ele era o líder, e a gente sempre levava uma pessoa para ministrar. E nesse dia, ele estava na reunião, era na casa de outra pessoa, e ele chegou lá e ele liderava. E o que aconteceu? Simplesmente deu a hora de iniciar, ele olhou para o lado, não identificou o ministro, e ele ministrou. Quando terminou a reunião, ele disse, tem alguém visitando aqui pela primeira vez? Aí tinha umas pessoas lá, e tinha uma, aí ele no final foi falar com todos, que bom que você veio. Aí uma dessas pessoas disse, eu era o ministro que ia pregar hoje à noite. Como que bom que você veio? Eu era uma pessoa que estava escalada para ministrar hoje. Ele nem conseguiu identificar o ministro da noite, queridos. Você está vendo? E aí a gente teve que corrigir, teve que chamar e trazer uma orientação simples, como dizer, olha, na reunião, primeira coisa, identifica o ministro, ligue para ele. Uma semana, você nem ligou para ele, uma semana, nem ligou no dia, você não estava em contato com essa pessoa. Por isso que no dia você nem identificou, não sabia nem o nome do ministro. Virei. Entendeu, queridos? Mas o trabalho de discipulado é esse trabalho de gerar Cristo nas pessoas, de trazer orientações, de ser exemplo. E o objetivo de falar hoje aqui, o objetivo maior, é a respeito da importância do exemplo, do modelo. O corpo de Cristo está carentes de modelos, pessoas que possam servir de modelo para o rebanho, para as pessoas. Aí isso não é também função só do pastor. Isso é função de toda a igreja. Tantas pessoas ao longo do meu crescimento espiritual foram referência de crente para a minha vida. Uma delas, por exemplo, foi minha tia Kátia, que hoje é uma missionária. E já fundou igrejas em vários lugares, já fundou igreja na Espanha, acho que La Paz, na Bolívia, não sei se foi La Paz a cidade, mas hoje está no Peru, já em Caucaia, foi ela que fundou a igreja, ajudou a fundar a igreja de Caucaia, aqui do lado também, no Ceará. Na época ainda era solteira, e hoje está casada já há um tempo, né? Mas a minha tia, como jovem, na nossa família, ela foi um exemplo de uma pessoa íntegra, uma cristã íntegra dentro da casa. Ela foi a primeira da família. Eu não conhecia crente. Minha mãe não era crente, meu pai não era crente, minha tia era crente. Foi ela que me levou para a igreja. Ela me levou para a igreja e eu vi a minha tia ali. E, graças a Deus, ela nunca me deu um mau exemplo de cristão. Ela nunca foi uma pessoa perfeita, assim, perfeita de tudo. Mas ela nunca vi pecado na minha tia. Você está entendendo, queridos? Aleluia. Porque se você for procurar alguma coisa para falar mal de alguém, você sempre vai encontrar em qualquer pessoa. É ou não é? Encontrar até em Cristo, que não tinha. Imagine todo mundo que tem algo para melhorar. O apóstolo Paulo disse, não que eu tenha chegado à perfeição, mas uma coisa faço. Amém, queridos? Esquece das coisas que estão para trás. Avança. Eu gostaria que você fosse comigo lá para o livro de João, capítulo 17. Na verdade, capítulo 17 mesmo. No versículo 17, Jesus ele diz, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na
verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um. Eu vou parar por aqui, e eu gostaria que você pegasse firme esse versículo 19, quando Jesus diz: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade, na palavra. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: a favor deles, eu me santifico a mim mesmo. Sabe, amados, como cristãos, há uma importância muito grande do nosso testemunho pessoal. Para quê? Para você não ser uma pedra de tropeço para o outro. Está comigo? Olha o que Jesus está dizendo: a favor deles eu me santifico, para que eles sejam santificados. Existe uma geração hoje muito grande de muitas pessoas que eram cristãos e que hoje não são mais cristãos, e muitos dizem: nunca mais, eu não quero nem saber de negócio de igreja. Aquilo é um bando de hipócritas. Por quê? Porque ela teve uma amostra de alguém que pregava uma coisa no púlpito, mas que em casa, na rua, nos bastidores da fé, era outra coisa. E aquela amostra fez com que ela definisse tudo. Então é muito importante, queridos, porque a santificação pessoal, ela é mais importante para o seu irmão do que para você mesmo. Eu vou explicar isso. Você ter o cuidado com a sua vida é mais importante para o próximo do que para você. Porque pode acontecer de você pisar na bola e você se arrependeu. Pode ou não pode? E Jesus vai perdoar? Vai. Jesus vai perdoar. Sei que existe pecado para a morte, nós não vamos entrar nesse detalhe aqui. Mas a maioria das coisas erradas que alguém fizer, se ela se arrepender realmente de coração, Jesus vai perdoar. Se ela mudar de direção, estava andando no pecado, mudar, virar as costas para o pecado, aborrecer o pecado e começar a andar no caminho da justiça, Jesus vai perdoar. Vai purificar. Mas a pessoa que viu o erro, queridos, ali, a chance dessa pessoa ficar com um trauma em relação ao evangelho é muito grande. É muito grande. Porque, em primeiro lugar, não foi essa pessoa que errou. E é muito difícil você se arrepender de algo que você não fez. É uma das coisas que eu vejo mais difícil das pessoas liberarem perdão, é com relação ao erro que ela viu na vida do outro. É mais fácil ela perdoar, ela pedir perdão, mudar ao que ela mesma errou. Mas quando ela vê na vida do outro, e principalmente quando não é diretamente com ela, porque às vezes quando é diretamente com você, aquilo ali está te ferindo diretamente, aí você pode ser levado a perdoar a pessoa e a esquecer. Mas quando a pessoa faz algo de errado com outra pessoa, aquilo ali só gera uma mácula, queridos, e fica tão difícil para tantas pessoas, principalmente para os imaturos, principalmente para aqueles que precisam ser discipulados, aqueles que precisam ainda ter Cristo gerado nessas pessoas. Está comigo, queridos? Então a gente precisa ter muito cuidado com a nossa vida. Eu tenho um pouquinho disso, porque eu cresci na minha casa. Na casa que eu cresci, eu era o filho mais velho, né? E como filho mais velho, irmão mais velho, sempre carrega aquele negócio. O pai o tempo todo fica na cabeça. Você tem que ser o exemplo para os seus irmãos. Você tem que ser o exemplo para os seus... Não dê mau exemplo para os seus irmãos. Tem algum mais velho aqui? Foi assim com vocês também? Dê bom exemplo para o seu irmão. Então você cresce com aquele negócio que você tem que ser exemplo para os irmãos. Porque se você errar, a chance deles fazerem errado também é maior. E na palavra acontece algo parecido, queridos. Você tem que ser exemplo para os seus irmãos.
É por isso que Jesus está falando, eu sou irmão deles. Então, eu me santifico a mim em favor deles, para que eles também sejam santificados. E hoje, queridos, existe uma geração de um pseudo-cristianismo que, no lugar de procurar viver a vida debaixo da graça do Senhor, se apoderar da graça do Senhor para viver em santidade, está se apoderando da graça, distorcendo a graça para se manter em um lugar de pecado. Que graça é essa que te mantém na desgraça? Diga, a graça me tira da desgraça. Agora, a graça que mantém alguém na desgraça não tem poder de ser graça. Está comigo, queridos? A graça de Deus é um poder para nos tirar da desgraça de onde nós estávamos. Aleluia! E é o evangelho da graça que a gente precisa apresentar. Tem poder suficiente na palavra de Deus para nós vivermos uma vida íntegra, uma vida abençoada, uma vida justa, uma vida próspera. Aleluia! Uma vida, queridos, que as pessoas vão querer imitar, que as pessoas vão querer viver. Elas não vão querer viver a sua vida, mas elas vão querer viver o tipo de vida que você tem. Eu gostaria que vocês fossem comigo lá para... vamos lá para Filipenses, capítulo 3. Estamos falando sobre fazer discípulos e a importância do modelo. Filipenses capítulo 3, quantos abriram? No versículo 17, está escrito: irmãos, sede imitadores meus. Quando a gente lê só essa Bíblia, sede imitadores meus na Bíblia. Se parasse aqui, a gente ia pensar que era quem que estava falando. Você nunca ouviu a Bíblia, nunca viu esse texto. Aí está lá: sede imitadores meus. De quem é essa frase? Na Bíblia está escrita a frase: sede meus imitadores. De quem é essa frase? Você já pensa logo que é quem? Jesus. Mas não é Jesus. É Paulo. Paulo escrevendo a igreja de Filipos, aos filipenses. Ele diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ele está dizendo: sejam meus imitadores e observe também aqueles que já estão andando de acordo com o nosso modelo. Comece a observar aqueles que já estão nos imitando. Sede imitadores meus. Aleluia. Então, a importância do modelo é muito importante, queridos. O Paulo, ele procurava seguir a Jesus. Ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está imitando Jesus. Então, como ele está imitando Jesus, ele pode dizer: me imitem. Me imitem assim como eu estou imitando Jesus. Sigam meu exemplo assim como eu estou seguindo o exemplo de Jesus. Eu amo o testemunho de um profeta do Antigo Testamento. Um dos profetas do Antigo Testamento que eu mais amo o testemunho é o profeta Samuel. Por quê? O profeta Samuel é uma pessoa que andava em integridade. Ele viveu na casa de Eli. A gente pode aprender muito com a história de Samuel. Eli era o grande profeta da sua época. Ele estava na casa de Eli. Ele cresceu desde criancinha. Criança foi enviado para Eli. E lá na casa de Eli, ele viu o mau testemunho dos filhos de Eli. Mas ele tinha uma sabedoria sobrenatural ali. E ele decidiu ficar com um exemplo bom. Você pode ter um mau exemplo dentro da casa e escolher ficar com um bom exemplo. Continuar servindo a Jesus, manter os seus olhos em Jesus. Eu tenho um colega pastor hoje do Verbo da Vida, e esse colega, ele aceitou Jesus em um outro ministério há muito tempo atrás, lá em Campina Grande. E ele, novo convertido, chegou na igreja. Quando ele chegou na igreja, em um domingo de manhã, ele
Ele, antes disso, ele gostava muito de bebida, cachaça, farra, essas coisas. E entregou a vida para Jesus, está mudando de vida completamente. Deixou a cachaça, deixou essas coisas, agora está buscando servir ao Senhor. E o que é que acontece? Ele chegou um domingo de manhã na igreja, para o culto, escola dominical, a igreja estava fechada. E os irmãos tudo do lado de fora da igreja. E ele não entendeu aquilo. Aí, de repente, alguém disse, a igreja não vai mais abrir. O pastor pecou e foi embora, fugiu. Fugiu com a irmã da igreja. Aí imagina esse irmão, que hoje é um pastor abençoadíssimo, grande igreja no ministério. Ele naquele dia, isso ele falou diretamente para mim. Ele disse, Jacques, naquele dia, rapaz, bateu uma angústia no meu coração. Assim, não era uma coisa tão profunda, mas foi uma certa angústia. Eu parei ali, eu disse, rapaz, eu estava no mundo bebendo, vim para aqui, querendo mudar de vida. Mas se nem o pastor mudou de vida, eu não vou conseguir. Então eu vou voltar para a cachaça. Naquele dia, ele decidiu voltar para a cachaça. E quando ele já estava pronto para ir para a sua casa e voltar para a vida de desviado mesmo no mundo, ainda naquela calçada, uma irmã foi usada por Deus, uma senhorinha da igreja, foi usada por Deus. Os irmãos estavam todos indignados, sabe aquela coisa, né? Triste, comovido, tinha vários sentimentos. Mas ele disse que uma senhora chegou perto dele, viu, ele era um novo convertido, e chegou para ele e disse, meu filho, vem cá, eu preciso falar uma coisa para você. Aí ele parou para ouvir, e ele disse que até hoje aquela marca está no coração dele. Ele parou para ouvir aquela mulher, e ela disse, meu filho, isso aconteceu com o pastor. Mas deixa eu lhe ensinar uma coisa. Coloque os seus olhos fitos em Jesus. Só olhe para Jesus. Ele nunca vai lhe decepcionar. Olhe para Jesus, ele nunca vai errar. E ele disse que naquele dia, aquele conselho daquela mulher, daquela senhora, fez ele refletir para ele não voltar no mundo. Ele disse que até hoje ele está firme porque ele está olhando para Jesus. Sabe, amado, mas nem todo mundo vai ter essa firmeza. Muitas pessoas vão precisar olhar para você. É importante que eu e você estejamos olhando para Jesus. É importante que nós tenhamos referenciais. No dia que esse referencial, se ele errar, continue olhando para Jesus. Você tem um referencial que nunca falha. Está comigo, queridos? Você tem um seguro. Jesus, ele nunca erra. Aleluia. Permanece olhando para ele e você vai ficar firme. Mas é importante. Paulo ele dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu tenho um referencial na terra, é bom ter. Eu tenho meu pregador predileto. Eu ficava procurando muita mensagem dele na internet. E era às vezes difícil, porque ele não pregava tanto assim. Até que eu encontrava, e às vezes eu ficava escutando várias vezes, às vezes eu pegava uma série de ministração dele, eu escutei várias e várias, viajava escutando o tempo todo. O nome dele é Guto, apóstolo Guto Emery. É o meu pregador predileto. Por que ele é meu pregador predileto? Porque, queridos, faz 30 anos que eu sirvo ao Senhor. E nesses 30 anos que eu sirvo ao Senhor, eu nunca vi ninguém apontar para ele e dizer que ele pecou em nada. Sabe? Ele tem defeito? Deve ter. Eu não estou procurando. Deve ter, mas eu não sei, eu não estou procurando. Nem quero saber, nem quero ouvir. Nunca ninguém chegou para mim dizendo. Nunca ouvi falar de pecado na vida dele. Ele é o pregador mais eloquente que eu conheço? Não. Ele não é o mais eloquente. Mas ele é o que eu atribuo maior integridade dentre os que eu conheço, pelo tempo. São mais de 30 anos, queridos. E ele prega a mesma mensagem ao longo de 30 anos. Eu gosto de ouvir a mesma mensagem, os mesmos exemplos, até a mesma ministração eu gosto de ouvir várias vezes. É bom a gente ter um referencial. Quando eu preciso de um conselho, algo assim, pancada, sério, eu olho para ele, eu ligo para ele. Às vezes eu mando uma mensagem, eu espero, eu tenho que tomar uma decisão esse ano, decisão importante para a minha vida particular.
Era um avanço que eu iria fazer na minha vida particular. E eu mandei uma mensagem para ele. Ele demora a responder, normalmente, às vezes demora uma semana, um mês para responder uma mensagem minha. Eu espero, queridos, porque eu sei que ele não tem tempo para responder todas. Se eu tiver com muita urgência, eu posso ir lá em Campina Grande visitá-lo. Então eu espero. Eu sei o peso da voz dele para a minha vida. Eu poderia ter dado um passo que depois eu não poderia ter voltado. Por exemplo, nessa pergunta que eu fiz em particular, eu estava querendo fazer algo, era tudo lícito, nada errado. E eu perguntei, Pastor Guto, outra coisa importante também, eu não chamo ele de Guto, tem muita gente que chama ele de Guto, amigão Guto. Para mim, ele não é meu amigo. Para mim, ele é meu pastor. Eu posso fazer sem amigos, se eu quiser, mas pastor eu não posso constituir sem pastores sobre a minha vida. Eu tenho um pastor. Está comigo, querido? Ele pode querer ser meu amigo, mas eu não quero ser amigo dele. Eu quero ser ovelha. Eu quero que ele possa me repreender. Eu quero que ele possa ter autoridade sobre a minha vida. Amigo não tem autoridade sobre a sua vida. Está comigo, queridos? Eu entendo que pode existir uma comunhão de amizade, mas a gente precisa ter muito cuidado, porque muita gente ultrapassa essa linha fácil. Eu não quero ter nem essa linha, prefiro ter uma margem. Entende, queridos? Eu não estou dizendo que isso é uma doutrina, isso que eu estou falando, mas é um zelo que você pode ter. Tem aqui pastor Alexandre, pastor Juarez, pastor Rômulo, pastor Emerson, são pastores dessa igreja, queridos. Não chega para ele e fala, e aí, Juarez? E aí, pastor Alexandre, né? E Alexandre, tudo bem? Não, chama pastor, queridos. Mas tem que chamar. Não, é bom para você. Para eles, pouco importa se você vai chamar de Juarez, de pastor Juarez. Isso não vai mudar nada na vida deles. Mas pode mudar na sua. Assim como não muda nada na minha. Se chamar de Jackson, de meu irmão. Para mim, tanto faz. Mas pode mudar na sua. Se eu chamar apóstolo Guto, pastor Guto, de Guto, isso não muda nada na vida dele, mas pode mudar na minha, queridos. Na forma como eu vou receber. Então, esse modelo, isso é muito importante, queridos. A gente ter pessoas que são autoridades sobre a nossa vida, que tem uma vida, que tem uma história e que tem um caráter. O caráter, ele é muito importante para a formação de discípulos. O caráter, ele é forjado de forma que o tempo valida o caráter. O tempo não forja o caráter, o tempo valida. Porque se o tempo forjasse o caráter, todo velhinho tinha um caráter perfeito. É ou não é? Mas tem cada velhinho sem vergonha, querido. Tempo não forja caráter, não. Ok? Mas o tempo valida o caráter. O que foge o caráter é o que você está exposto. Aonde você está exposto. Aonde você está se expondo. Ok? Lembra quando Jacó colocava as varas de pederneiras na frente das ovelhas? Ele queria gerar ovelhas que fossem marcadas. Então o que é que ele colocava? Exemplo. Diante dela. Algo para elas observarem. Todas as vezes que elas viam beber água, elas viam aquelas varas estendidas, descascadas, e elas começaram a gerar conforme a imagem que elas estavam vendo, listradas. Entendeu, queridos? Então, quando você tem um referencial sobre a sua vida, você vai reproduzir de acordo com o referencial que você está vendo. Jesus falou em Mateus, basta ao discípulo ser como o mestre. Ok? Como o seu discipulador. Então, isso é muito importante, queridos. Porque assim como eu preciso ter um exemplo para a minha vida, eu preciso ter um referencial para a minha vida, eu também preciso ser um referencial para a vida de alguém. Tem coisas que são lícitas, mas não convém. Diga, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O apóstolo Paulo, ele dizia, se comer carne vai escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne. Ele estava dizendo que era pecado comer carne? Não. Era lícito comer carne, não tinha nada errado comer carne. Mas ele disse, se comer carne vai escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne.
eu pergunto para você, o que você está disposto a renunciar para não ser pedra de tropeço? Quem você está disposto a pegar no colo? Quem você está disposto a pegar na mão? Quem você está disposto a ensinar os primeiros passos? Ah, pastor, mas eu estou chegando agora, pastor. Cheguei semana passada na igreja. Eu não posso ajudar ninguém, não. Você já pode ensinar pelo menos o caminho da igreja. Você já sabe o caminho da igreja? Já chegou? Diga para alguém do seu lado. Diga, se você já chegou até aqui, você pode ensinar alguém a chegar até aqui. Está comigo, queridos? Agora você nunca vai poder ensinar alguém a chegar a um lugar que você nunca foi. Uma coisa também importante é você continuar avançando. Um grande discipulador, homem que começou a discipular um povo pequeno, e esse povo foi crescendo ao ponto de chegar a cerca de 60 mil membros da sua igreja, numa cidade, em Manila. Esse homem, ele começou a ensinar cada membro da sua igreja a discipular outras pessoas também. E um irmão chegou na igreja assim. O irmão chegou na igreja semana passada, aí outro irmão se converteu naquele mesmo dia, na semana seguinte. E ele disse para o irmão que se converteu, disse, olha, tá vendo esse irmão aqui? Eu gostaria que ele discipulasse você. Parece uma loucura. O irmão nem entendeu. O irmão disse, pastor, o irmão quis ensinar o pastor. O irmão disse, pastor, eu cheguei semana passada. Como é que eu vou discipular esse irmão que acabou de chegar agora? Aí ele disse, você já leu o Evangelho de Mateus que eu pedi para você ler? Disse, li. Disse, pronto, para ele você já é um gigante espiritual. Disse, só se mantém um capítulo à frente. Aí disse, e se acontecer dele me passar? Aí ele discipula você. Agora nós já devemos entender, queridos, que nós não fazemos discípulos para nós. Diga, não é o meu discípulo. Diga, é discípulo de Cristo. Somos cooperadores, estamos juntos para ajudar a fazer discípulos para Jesus. Está comigo, queridos? Gostaria que você ficasse de pé nesse lugar. Quero orar por você. Sabe de uma coisa? Ser exemplo não é peso. Ser modelo não é peso. E na verdade, se for peso, está errado. Porque ser modelo é ser crente. O que é ser exemplo de crente? É ser crente. Diga para alguém perto de você, diga, ei, essa palavra não é difícil. É só ser crente. Diga, ser crente não é difícil para quem é crente. É difícil viver como crente sem ser crente. Mas se você for crente, não é difícil. Quem é homem aqui? Oh, não levanta a mão, mas para os homens aqui, qual é o homem que acha difícil ser homem, querido? Não levanta a mão. Não é difícil ser homem. Quem é homem, queridos? Do mesmo jeito, quem é mulher aqui? É difícil para você ser mulher? Não é. De forma nenhuma. Por exemplo, mulher gosta de gastar dinheiro. Aí se o seu marido chegasse para você e dissesse, olha, minha filha, eu estou com uma dificuldade. Porque homem às vezes tem dificuldade de gastar dinheiro. Mas eu estou com uma dificuldade aqui de gastar esses R$2.000 no shopping. Você pode me ajudar? Você acha que a mulher ia ter dificuldade? Ela é mulher, queridos. Você está entendendo, amados? Ser crente não é difícil quando você é crente. Ser cristão, ser discípulo, não é difícil quando você é discípulo. Mas para ser discípulo tem que crer e permanecer na palavra. É só permanecer na palavra. Tem graça, tem vida.
tem unção, tem poder disponível. E eu queria que você levantasse as suas mãos. Eu quero orar sobre a sua vida. Pai querido e amado, aqui está teu povo, Pai. Senhor, há uma geração precisando olhar para pessoas que são discípulos verdadeiros do Senhor. Em primeiro lugar, Pai, eu te peço que o Senhor venha fortalecê-los, Pai. E que eles tenham ousadia suficiente, porque eu creio que eles já creem em Ti, Pai. Que eles tenham ousadia de permanecer na Tua palavra, Senhor. Para serem discípulos verdadeiros, genuínos do Senhor. E serem exemplo no meio dessa geração, Pai. Que nas suas casas, nos seus locais de trabalho, no meio das suas amizades, eles venham resplandecer como discípulos genuínos, Pai. Que as pessoas possam olhar, possam ouvi-los e dizer: ali está um homem de Deus, uma mulher de Deus falando. Aleluia. Que na oportunidade de fazer o errado, eles escolham o certo. Debaixo da Tua graça, do Teu favor, sem peso, Pai. Com alegria e com prazer na Tua palavra. Em nome de Jesus. Desde já eu repreendo toda arma forjada, todo o engano do inimigo que veio para tentar roubar a alegria de ser um discípulo de Cristo. Eu declaro caia por terra toda seta em nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pelo Teu nome. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, pela Tua unção. Obrigado, Jesus, pela Tua presença. Obrigado, Jesus, pela Tua paz que excede todo o entendimento. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está nesse lugar. Muito obrigado, Jesus. Nós Te amamos, nós Te louvamos. Em nome de Jesus. E eu creio, Pai, que eles gerarão e cuidarão de muitos filhos para o Senhor. Não será pesado, não será sofrido, será fácil, será leve. Diga, será leve. Diga, para mim, o Evangelho nunca será leviano, mas sempre será leve, porque o jugo do Senhor é suave e o fardo é leve. Aleluia! Glória a Deus. Quantos podem levantar as suas mãos e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me, faz de mim um instrumento para o Teu querer. Amém. Você pode sentar, queridos. Gostaria de saber se tem alguém no nosso meio hoje que chegou aqui com alguma dor ou enfermidade e gostaria de receber oração para cura. Só levanta a sua mão se você deseja receber oração para cura. Todos sarados. Alguém tem alguma mão levantada? Não estou vendo. Amém. Todos sarados. Glória a Deus. Alguém chegou aqui hoje, ouviu a palavra, ou já tem ouvido há tempo, e você gostaria de fazer uma aliança com Cristo, se tornar um discípulo de Cristo. A palavra de Deus fala em Romanos, no capítulo 10, versículo 8. Esta é a palavra da fé. Ela está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Aí diz o versículo 9: se com a tua boca confessares Jesus como o teu Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse é o primeiro passo para você se tornar um discípulo de Cristo. É abrir a sua boca e confessá-lo como o Senhor e Salvador da sua vida publicamente. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Então, se você já crê que Jesus morreu pelos seus pecados, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, e deseja fazer uma aliança, confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, levanta a sua mão. Alguém hoje quer confessar Jesus como Senhor da sua vida, se tornar discípulo de Cristo, receber a salvação e o perdão dos seus pecados? Alguém quer hoje voltar para a comunhão da igreja, a comunhão dos irmãos? Você já fez Jesus, mas estava afastado e quer voltar hoje? Alguém hoje gostaria de receber o batismo com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Não são idiomas, são línguas que, se você fala, só Deus entende.
A não ser que ele dê interpretação, a palavra fala que isso é um revestimento de poder. Quando você recebe o batismo no Espírito Santo, você é revestido com o poder de Deus, revestido com o poder do Espírito Santo, para fazer aquilo que só o poder de Deus pode fazer. Aleluia. Alguém quer receber hoje o batismo no Espírito Santo? Todos já receberam? É para você. Receber o batismo no Espírito Santo é melhor do que ganhar o prêmio de 1 milhão no açaí. Vamos ficar de pé, queridos? Aleluia. Domingo nós vamos ter culto pela manhã, tarde e noite. Vai ser pela manhã às 10, à tarde às 5 e à noite às 7. É importante, queridos, que você venha pela manhã e à tarde ou à noite, ok? Venha pela manhã, você congrega nessa igreja, é uma direção que a gente tem todo primeiro domingo do mês, escola de crescimento. Há uma unção específica nessa escola, queridos. Não é só o que você ouve, mas é um ambiente e é a unção debaixo do propósito da escola de crescimento. É de graça, mas vai fazer grande diferença na sua vida. Você crê? Amém. Eu quero orar pela sua vida. Pai, eu oro por eles. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor os santifique na verdade, na tua palavra, que é a verdade. Que eles sejam fortalecidos e tudo que eles colocarem às mãos, Pai, o Senhor venha fazer prosperar nas mãos deles. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que eles desfrutem de prazer na vida, Pai. O prazer de viver, o prazer de acordar pela manhã, o prazer de sentar à mesa, desfrutar do alimento, o prazer de sentar para conversar, em nome de Jesus, e desfrutar dos relacionamentos, meu Pai. Em nome de Jesus, que eles desfrutem de um sono repositor de forças, de energias, em nome de Jesus. Queridos, vão em paz e sejam abençoados na prática da palavra, em nome de Jesus. Quando falar, diga para 5 irmãos: você é uma bênção.